Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Hoje a gente segue aqui no espaço da Fena Doce, junto com o Sebrae X, aqui junto com Fábrica de Podcast, né, cara? Um espaço que busca fazer conexões, negócios, networking. Então, tá um pouquinho diferente o nosso ambiente, do normal do nosso estúdio, né, gurizada? Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona e também falamos para a VG Consultores Associados. Bueno, gurizada, nós hoje estamos com 3 poderosos. Um já foi nosso poderoso algumas vezes aqui, né? O Ciro Vive. Seja muito bem-vindo ao Café. Hoje tá aqui na mesa comigo, né, cara? Então, pedir para os nossos poderosos aqui, para o Cláudio Teitelbaum. Pai, eu não vou acertar, né, cara? Quase, né? E o Fred Mendes, cara, pediu para os guris aqui se apresentar brevemente, quem são, o que faz. Sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente não sabe, ou boa madrugada, quando é que vão ouvir o podcast. A gente sempre dá essa saudação, assim, a galera do Vinícius e a Érica, que são os hosts aqui, eles sempre vêm. É isso aí. E eu sou Cláudio Teitelbaum. Tu Teitelbaum. acertou Teitelbaum. 75%. Tá ok, tá bom. Dá pra passar, passamos? Passa. E então sou um dos sócios da Joao Teitelbaum, que é a empresa que está desenvolvendo o bairro Quartier em Pelotas. E estamos aí proporcionando, né, a execução do Rampa. O Rampa Innovation Hub é um ecossistema de inovação que está sendo executado dentro do Quartier, e a Joao Teitelbaum também é a empresa gerenciadora da obra. E estamos aqui na Fena Doce, na Arena Sebrae X, falando um pouco do Rampa, de como o Quartier está incentivando esse ecossistema, esse importante ecossistema de inovação, e trabalhando como uma rede com as demais instituições e empresas que trabalham pela inovação da região sul do estado, a realmente transformar Pelotas num dos maiores PIBs de inovação do estado. Pô, bonito, hein? Ah, tá louco. Quase não, um cara, locutor. Pô. Ele ensaiou, cara. Tá meio pronto. Brincadeira. E Fred, conta um pouquinho da tua trajetória aí, Fred, pro pessoal saber quem é. Legal. Bom, gente, prazer estar aqui em Pelotas, conhecendo a Fena Doce aí. E parabenizando já aqui o Sebrae pelo foco em inovação. Eu sou um entusiasta e apaixonado por inovação. E tenho uma empresa que trabalha com isso, então a gente provê soluções ligadas ao tema de inovação, ajudando as empresas a serem mais inovadoras. Participamos aqui com o Cláudio do Rampa, ajudando ele com a estratégia desse empreendimento, né, a gente bolar. E eu tive uma trajetória também muito ligada ao Instituto Caldeira, né? O Caldeira hoje ele funciona dentro de um prédio onde funcionava uma antiga indústria da minha família, né? Então ali a gente pôde criar um projeto de transformação que foi impactante para toda a cidade de Porto Alegre como um todo, e se tornou bastante importante lá na cidade. Cara, só para situar o pessoal, o que é o Caldeira? Qual é o objetivo lá do espaço? Bom, o Caldeira ele nasce como uma iniciativa ligada à iniciativa privada, né, as empresas, né, que puxam esse movimento em prol da conexão, né, e como é que a gente consegue tornar o nosso estado. A gente estava conversando aqui sobre autoestima, né, do gaúcho, né, como é que a gente consegue melhorar o nosso ambiente para o empreendedorismo, né? E o Caldeira, então, ele nasce através dessa união dessas empresas, né, que criam esse movimento, e envolve hoje toda a comunidade de startups, né, e tem uma série de programas que ativam essas conexões, geram conhecimento, geram negócios dentro do ecossistema lá de empreendedorismo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul como um todo, né, e hoje o Caldeira também já é uma referência aí nacional, né, a gente recebe visitas lá de vários lugares do país aí também. Então, esse é o resumo da história. Maravilha, dando um spoiler, acho que ele tá bem dentro do Rampa, né? Assim, bem dentro da questão de objetivo, de formato, talvez. Deixa o Ciro aí, Ciro. Maravilha. Obrigado, Leandro. A gente está muito feliz, né, de estar aqui hoje, começando pelo 2º ano consecutivo a Arena Sebrae X aqui na Fena Doce. É uma iniciativa diferente de poder trazer para a feira um olhar mais negocial, um olhar para a inovação, um olhar para
conexões, né? E ter aqui junto conosco o Cláudio e o Fred foi um momento muito bacana. Aliás, uma tarde muito bacana. Tivemos o Alex Vilela aqui também. Tivemos a oportunidade de ter a divulgação para Pelotas da pesquisa locomotiva, que é um estudo do Sebrae que está estudando as economias das vilas, que isso também tem um futuro muito bacana em nível de empreendedorismo. Então, fico feliz de estar participando, de estar reeditando essa ação, com esse olhar para a inovação, e a gente está construindo essa conexão com o Rampa. O Rampa é um hub que, desde o início, né, quando o Cláudio nos trouxe a ideia de poder estar junto, de poder construir uma iniciativa e de um espaço como é o Caldeira, que o Fred citou aqui, que tende a mudar as perspectivas através de um olhar de mudança física mesmo, né, da cidade, de também uma mudança de mindset, né, das pessoas que aqui vivem, que a gente possa, né, trabalhar juntos, e essa eu acho que vai ser a pegada, e a gente estava falando disso aqui também, como é que a gente constrói um ecossistema mais conectado, mais maduro, mais atuante, né, que a gente possa ter iniciativas conjuntas aí que transformem realmente a realidade, não só de Pelotas, mas de toda a região, que é o objetivo do Sebrae. Muito bem. E veio da onde o Rampa, assim, dentro digamos, do desenvolvimento do bairro, né? Tava lá num determinado momento, não, e agora, como é que ele surgiu? O Rampa está localizado entre o Boulevard e o Parque, a reserva do Parque, né? E ali é um espaço que o Jaime Lerner ele tinha projetado um palco, um centro de eventos, alguma coisa desse tipo. A gente foi provocado por um grupo de investidores a encontrar um lugar para fazer um centro de inovação em Pelotas, mais ou menos nos moldes do que é o Instituto Caldeira em Porto Alegre, e de imediato a primeira pessoa com quem se falou foi com a Unlab do Fred, que tem todo esse know-how de implementação de hubs. Eles já tinham implementado também uma série de hubs. Eu acho que isso aí o Fred podia comentar um pouquinho também, a experiência em Tecnopuc, em hubs de agro, em outros hubs também do comércio, do varejo que eles trabalharam, e a gente quis trazer para dentro do time gente que realmente já tivesse realizado, porque consultorias em sistemas de inovação e gestão tem muito palpiteiro, mas aquele que já colocou a mão na massa e realmente realizou, são poucas as empresas realmente com essa propriedade de execução, né? O histórico de execução, porque na execução a gente erra e acerta e aprende com os erros e desenvolve. E a gente entendeu que o lugar do palco ali seria o melhor lugar para realmente executar esse projeto. E, enfim, esse projeto ele está hoje realizado no Quartier, mas é um projeto da Sociedade de Pelotas. Isso ficou muito claro, ou seja, é um grupo de investidores que está fazendo um investimento imobiliário e, obviamente, para gerar recursos, gerar retorno sobre o investimento, né? É um CAPEX de uso privado, porém, ele é, vamos dizer, uma instituição, né? Tem o Instituto Rampa, né? Ele é uma instituição da cidade de Pelotas, da economia criativa de Pelotas, e isso que tem que ficar muito claro. É o Sebrae que está junto, é o Sicredi, é a Prefeitura de Pelotas, a gente quer junto o Parque Tecnológico, a gente quer junto as universidades, todas as universidades, cada universidade tem o seu hub de inovação, tem o seu fomento, enfim, é a secretaria, o Parque Tecnológico é fundamental nesse entrosamento, a gente quer muito ter esse entrosamento. Eles não são entidades concorrentes, isso também é muito importante, eles são entidades que se complementam através de uma rede que junta vai ficar mais forte. E tu citou vários players, né, dentro do nosso ecossistema aqui, a nossa cidade, que é na verdade uma das cidades do polo da nossa região aqui, né, que acaba concentrando uma série de universidades, de estrutura que permite que a gente realmente consiga estruturar um ambiente de inovação, né? E dentro disso eu queria saber do seguinte, do Fred, lá da experiência de vocês, o que é preponderante para tu conseguir fazer com que esse ecossistema, de fato, além de ter os parceiros, de ter vários players ali, mas que a coisa, de fato, aconteça ali dentro, ou enfim, que a coisa flua, vamos dizer. Pegando até um pouco do gancho do Cláudio, antes de te responder, a gente
já vem estudando, né, esses ambientes de inovação há muito tempo, né? Desde 2017 a gente tem aí andanças por esses. A gente começou conhecendo isso no Vale do Silício, né, que é a referência onde tudo iniciou, né? Visitamos hubs pelo mundo inteiro. Eu tive lá em Barcelona também no 22 Arroba, né, que foi inclusive criado pelo Piquet, que depois foi consultor contratado pelo Pacto Alegre em Porto Alegre, né, para criar todas as iniciativas de inovação da cidade de Porto Alegre. E visitamos também os locais ACAT, os hubs que tem pelo Brasil também, Cubo, enfim, todas as referências. E com isso a gente vai acumulando um know-how, né, de como é que cada estrutura dessas funciona. A gente estava conversando ali antes no painel. Não tem uma fórmula única de se fazer isso, né? Cada local tem uma peculiaridade, tem um modelo de negócio, né? O importante é que a gente consiga entender o que é melhor para cada região, né? E o hub e essas estruturas, elas são muito impactantes para uma cidade. Elas realmente são transformadoras, né? Quando a gente vê hoje o que é Porto Alegre, por exemplo, o próprio South Summit, ele veio depois disso, né? Uma coisa vai puxando a outra, e hoje a gente tem um ambiente lá muito diferente, muito mais suscetível ao empreendedorismo do que se tinha antes, né? Inclusive atraindo talentos de fora, que a gente tinha evasão de talentos. Hoje a gente tem gente querendo morar em Porto Alegre para empreender, porque tem lá o Instituto Caldeira, porque tem todas as iniciativas. E com isso a gente foi também empreendendo e fazendo outros projetos. Um deles é o Tijolo Hub, que já é um hub setorial ligado à construção civil e mercado imobiliário. Então a gente tem um grupo de empresas, inclusive a Joal Taitable participa, é uma das participantes. E agora a gente está, inclusive, vendo como é que traz isso para Pelotas, como é que acopla isso dentro do Rampa, né, com essa vertical que é super importante para a economia. Temos um hub ligado ao Tecnopuc, que é o celeiro, que é um hub também de agronegócio. Então, cada iniciativa tem as suas peculiaridades. Eu acho que aqui ela sempre começa por uma mobilização da iniciativa privada, principalmente, que puxa muito esse movimento, né? Então, tem que ter uma articulação grande e as lideranças certas envolvidas, que no início vão ter que doar um pouco do seu tempo e se esforçar para causar essa mudança que impacta uma comunidade e uma cidade toda, que passa a ser mais aberta ao empreendedorismo, né? Cara, tu sabe que sempre que quando eu tenho a oportunidade de estar fora ou conversando com gente que empreende fora da nossa região aqui, eu sou um vendedor, né? Então eu vendo a nossa região. Diz, cara, como é que é Pelotas? Ah, cara, Pelotas tem tantas universidades, a gente tem uma determinada estrutura, a gente tem parque tecnológico, a gente tem... Eu queria ouvir de vocês, que são de fora, que, tem andanças, né, em outros ambientes, tantos assim, mas como é que vocês hoje avaliam a nossa região aqui, o nosso ecossistema que está sendo construído? Ao mesmo tempo, tem iniciativas, como vocês falaram aqui, da Universidade Federal, tem da Universidade Católica, tem do Parque Tecnológico, enfim. Mas qual é a leitura que vocês fazem hoje da nossa região aqui, Pelotas? E vamos puxar Rio Grande também, que tem uma estrutura belíssima de parque, de incubadora, né, universidade e tal. Inclusive, até, Leandro, só uma parte, Rio Grande contratou o Piquet, Fred, recentemente, agora no ano passado, durante o segundo semestre, para rodar o programa do Pacto pela Inovação aqui também. E isso já está em fase até de validação dos projetos estruturantes. Então, acho que é bem bacana puxar... Um dos projetos lá foi o próprio Instituto Caldeira, né? Isso. Então, tudo começou pelo pacto, na verdade, esse movimento, né? Então, as coisas são... Eu iria um pouco mais longe também, dizer que Pelotas e Rio Grande, eles estão sofrendo algumas revoluções, né? A gente tem a revolução do setor imobiliário. Então, são bairros planejados. É o caso do Quartier. O bairro Quartier é um bairro inovador em termos de Brasil. Então, Pelotas ela tem um bairro... É o primeiro bairro planejado da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, né? É uma área de 30 hectares, um projeto do Jaime Lerner, que é o segundo urbanista mais influente do mundo, né? Então, está em Pelotas. A gente tem uma revolução do agro. Então, toda essa parte dos grãos, da soja, de como isso está sendo desenvolvido, da pecuária aqui na região sul, e aí não é só Pelotas, é toda a região do sul do estado. E principalmente uma revolução da economia criativa. A gente exporta de Pelotas e Rio Grande para o mundo empresas inovadoras, soluções inovadoras, só que a gente ainda não está conectado em rede. Então, a nossa ideia de trazer o Rampa, e nesse ponto, tem duas instituições que são chaves dentro do Rampa. É o Sebrae, aqui representado pelo Ciro. O Ciro, desde a primeira reunião do Rampa, teve presente. E isso é muito importante,
porque o Ciro traz essa bagagem da necessidade da economia local e da necessidade das micro e pequenas empresas, que é isso que movimenta. Deve ser 70% das empresas atuantes em Pelotas, a gente deve ter entre micro e pequenas empresas, que são as organizações que estão dentro do foco do Sebrae. Então, conseguimos modelar o Rampa de acordo com essa necessidade do mercado local. Então, resumindo, toda a revolução do setor imobiliário, do agronegócio, da economia criativa e da oferta de serviços, ela está sendo abrangida junto com universidades, com instituições de fomento e com a economia já consolidada. E além do Sebrae, a outra instituição que eu ia dizer que é fundamental é o Sicredi. O Sicredi está voltando essa área de fomento, o Sicredi vai estar muito atuante na Startup Village, ele vai estar olhando para as startups e através dos cooperados, abrindo linhas de fomento à inovação, o que é uma inovação e, se eu não me engano, é o primeiro projeto do Sicredi dentro dessa linha no estado, dentro de um hub de inovação. Coisa que fique claro, né? O Sicredi não vai deixar de atender na agência central dele, não vai deixar de atender outros hubs de inovação. Ali dentro do Rampa ele vai ter um escritório fomentando a nossa Startup Village. Muito bom isso, né? Pô, tá louco. Não, ainda mais ouvindo de um cliente nosso, né? Pô, a importância que todo esse ecossistema, né, através ali também de outras iniciativas de educação financeira, de educação empreendedora, que existe, da educação também de cooperação, porque muito da base também lá do Sicredi é isso que a gente está falando. Essa cooperação entre vários players, de cada um dentro do seu ambiente de atuação, mas puxando com o mesmo foco, né? E às vezes porque boa parte que a gente está falando aqui tem muito da questão de política pública também, né? E aí tu vê, entra um governo, sai um governo, aí daqui a pouco esse governo é mais linkado com a questão da inovação, não, ele dá mais atenção. E às vezes eu particularmente sinto falta em governos municipais, federais, estaduais, de ter uma agenda mais de longo prazo, pensando mais adiante, onde tu precise ficar meio que dentro daquilo, né? Senão tu discute uma vez, vai lá de novo, não, agora começa do zero. Mas sabe, até, desculpa te interromper, mas não, dale. A gente vem já de uma prefeitura de Pelotas com o mandato do Eduardo Leite, onde ele tinha o Fernando Estima como secretário de desenvolvimento e um dos idealizadores também do Parque Tecnológico. Aí o parque passou para a gestão do Christian, que muito bem geriu. E hoje a gente tem já há algum tempo o secretário Bazanella, à frente da secretaria, que está fazendo um excelente trabalho de integração entre todas essas atividades. Então, a gente pode dizer que Pelotas tem a sorte de ter uma continuidade de um governo e onde os secretários de gestão, de desenvolvimento, de inovação, de turismo, estão com esse olho no setor público, no setor privado e no terceiro setor, usando a inovação como uma estratégia de fomento à economia local. Então, Pelotas tem realmente, obviamente, uma virtude do executivo do município em escolher os seus players e também uma virtude das empresas que estão enxergando isso como uma capacidade de investimento. E são pessoas, né, Leandro, que têm o expertise também da iniciativa privada, no caso do secretário Bazanella, né, tem empresa, é vice-presidente da FEComércio, tem um olhar para a transformação, o entendimento de que as coisas, elas tanto social quanto né, a inovação, quanto o desenvolvimento, eles têm que estar equilibrados. E até o olhar para esse salão que a gente está hoje aqui, né, foi uma provocação também no ano passado, porque a feira vinha, Fred, não sei se tu sabe disso, de um pós-pandemia de 2 anos de não realização. Tinha dificuldades, tinha um novo momento para enfrentar, um novo cenário, e fomos provocados através da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, pelo secretário Bazanella, de como o Sebrae poderia trazer para cá esse olhar mais negocial, esse olhar de disrupção, de trabalhar junto com os atores, enfim. E eu acho que essa é a pegada que dá certo, né? Acho que não tenho certeza. Eu acho que a política, enfim, ela influencia, óbvio que influencia, mas a gente não pode se prender a isso, né? Sim. Então, lá, como eu disse, foi uma iniciativa puxada pela iniciativa privada, né? Mas eu lembro da gente sentar com o Marquesan na época, que foi o prefeito que estava lá no momento que a gente iniciou, e ele falou como é que a gente pode fazer para o Estado
não atrapalhar, ao menos, né? Eu me lembro dessa frase dele. Né? E depois a gente pegou uma continuidade, de certa forma, lá também com o Melo, que está fazendo um governo, para mim, né, espetacular. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores, se não o melhor prefeito que Porto Alegre já teve. Junto com o Ricardo Gomes, né, que é uma pessoa com uma visão de, né, liberalismo, enfim, uma visão pró-empreendedor, né? E, ao mesmo tempo, um governador também, né, que tem uma continuidade já do segundo mandato e com uma cabeça ligada à inovação. Eu tive junto na missão que trouxe o South Summit para Porto Alegre, né? Foi quando eu visitei Barcelona, depois a gente foi a Madrid e Barcelona. E estava na mesma missão prefeito e governador. Algo que eu nunca tinha visto, acho, um prefeito e governador juntos para buscar. Né? E os dois estavam lá no palco em Madrid, que a gente se orgulha de ver, né? Nossa cidade, nosso estado, num festival internacional. E a gente conseguiu trazer o South Summit. Né? Foram vários empresários nessa delegação e está lá o South Summit hoje, né, referência, né, milhares de pessoas frequentando e consolidando esse movimento. Né? Quem sabe futuramente Pelotas aqui, por que não? Né? Isso que tu trazes assim, é uma pegada que a gente quer construir junto e estamos trabalhando. Acho que o desafio é esse, de como a gente conecta os atores, de como a gente traz a iniciativa privada, o poder público, as universidades, as instituições todas, né, numa pegada única da gente mudar a realidade. E Pelotas, para mim, Cláudio, tem uma construção interessante, né? Ela é tida como a cidade do doce, né? A cara dela. Ela também é a cidade das universidades, ela também é um polo gastronômico, ela também é um polo de saúde. E dentro dessas frentes todas, a inovação circula. Então, tem tudo para se tornar um polo de inovação, um polo de economia criativa, que tu comentaste agora. Basta nós propormos as iniciativas, fazermos a diferença e, principalmente, mudar o mindset. Né? A gente falava aqui um pouquinho antes, né? Dos investidores, das pessoas, dos produtores rurais até, por que não? Porque a inovação está dentro do agronegócio também. E para ano que vem, Fred, a gente está pensando, tá? Não quero prometer nem nada, nem dar spoiler aqui, né? Não quero dar um spoiler. A gente fez esse desafio aqui do salão para exatamente construir junto, talvez, um grande evento de inovação, né? na região. Pode ser até no Rampa, não sei, Cláudio, é isso. Tá fechado. Me disseram, mas vamos ver, né? Tem uma água. Mas vamos ter que ter esse podcast aqui, né? Bora levar para lá. Esse cara aqui é o mais antigo do Brasil, velho. Se ele não tiver junto... Não, e isso que eu comentava aqui, né, da questão desse alicerce político, né, não me refiro só à nossa região, que ela tem essa sorte de ter essa continuidade, mas isso não é muitas vezes a realidade de quem está nos ouvindo. A gente também tem muito consumo no eixo sudeste ali e tal. E aí, eu queria saber o seguinte, se na visão de vocês, essa participação do setor público, ela é preponderante para que o ambiente, ele, de fato, tenha sucesso e tenha... Porque, como eu estava falando, daqui a pouco tu tem um encadeamento de governo show de bola, assim como a gente tem em Pelotas, tem em Porto Alegre. Mas tu tem cidades que daqui a pouco tu tem uma linha ideológica completamente diferente de um que assume e passa o bastão, né? Eu entendo que, como o Fred falou, é importante do município, do estado, não atrapalhar. Sim. Mas, se puder ajudar, ajuda. Porque, veja o caso de Porto Alegre, a Secretaria de Desenvolvimento de Porto Alegre está dentro do Caldeira. Hoje, a sede da Secretaria está lá dentro, alugando uma sala. Né? Foi o impacto disso, né? Da participação. Qual é a mensagem que o município leva para a sociedade? Né? Então, eu vejo que, no momento da montagem, da formatação, é claro que o empreendedor e a sociedade civil organizada fica muito mais confortável em ter um governo ajudando. Mas isso é uma coisa que ela é apartidária. Sim. E que... O que é o papel do governo? É criar o chamado sandbox para as empresas inovarem, investirem. É criar uma maleabilidade tributária para que as empresas... Uma empresa inovadora, ela muitas vezes tem um objeto social que não está inserido em nenhum CNAE que tem ali na Secretaria da Fazenda. Como é que o município está enxergando? Ele está apoiando isso ou está atrapalhando? E daqui a pouco ele está tributando uma startup de uma forma que vai tornar inviável, né, o serviço dela. Então, eu vou muito mais numa linha de que não atrapalhar e que, se puder ajudar, melhor. É que quando a gente quer criar o ambiente de negócios, né, mais fluido, a gente depende, de certa forma, né, do poder público.
Inclusive, a gente estava falando ali das hélices da inovação, né? Uma das pás dessa hélice é o poder público, né? Outra é a iniciativa privada, outra é a parte das universidades, né? Então, vamos dizer, quando a gente cria negócios, se a gente já tem esse alinhamento com o governo está inserido, enxergando qual é a dinâmica da iniciativa privada, ele também vai ser mais acelerado para acompanhar isso, né? Então, a gente vai ter uma legislação mais amigável, a gente vai ter talvez incentivos para novos negócios. Eu acho que o papel desses empreendimentos como o Rampa é fazer um pouco isso também, né? É se comunicar, é mostrar para o poder público como é que ele pode ajudar a deixar isso mais fluido, a atrair, às vezes, uma alteração na regulamentação de alguma coisa, traz um efeito muito grande, né? Lá a gente mudou a questão do ISS na região do 4º distrito, né? Reduziu o ISS para empresas de tecnologia. Isso aí é um divisor de águas. Uma empresa resolve ir para uma localização por causa disso, né? Sim, sim. Então, olha o poder que tem transformacional do poder público, né? De uma pequena medida causar um grande impacto, né? E aí a startup de tecnologia, se o poder público está imbuído, Secretaria da Fazenda do município está imbuída em auxiliar no desenvolvimento, ela vai direcionar o KNAI daquela startup para a área de tecnologia. Mas se o secretário da Fazenda e o fiscal de tributos não tiver imbuído, ele vai fazer de tudo para descaracterizar aquele KNAI como não sendo de tecnologia. Vai apagar tudo como tem. Exatamente. Então, volto a dizer, a gente como empresário e desenvolvedor precisa muito de um setor público amigável, amigo do empreendedorismo. Porque sem isso, ele simplesmente deixa de investir em Pelotas, vai para Rio Grande, ou deixa de investir em Rio Grande e vai para Pelotas, ou vai para Camaquã, ou vai para Turuçu. Então, e sem querer falar de política, mas já que a gente está conversando, eu acho que o ambiente político que não é amigável, ele causa uma sensação de insegurança, né? Como é que a gente vai investir num ambiente de insegurança, né? O empreendedorismo ele já é difícil por si só, né? Já tem riscos envolvidos na operação, no negócio. Se a gente tiver um governo instável, como a gente está tendo a nível federal, quantas pessoas estão esperando para investir em negócios porque não sabem o que vai acontecer com essa mudança de governo? É o que mais a gente escuta aí no ambiente empresarial, né? Não, e esse assunto da política, cara, eu acho que ele é fundamental para esse tipo de discussão também, porque muitos dos nossos ouvintes são também professores de graduação, e muitas vezes utilizam o material do Café Empreendedor para levar para a sala de aula, para disciplinas de empreendedorismo e afins, né? E essa é uma discussão que ela é natural, né? Porque essa participação mais efetiva, como a gente percebe aqui, como tu comentava, ter a secretaria dentro do ambiente, ela e vamos combinar, né? A discussão política e a não concordância política fazem parte da democracia. Não, né? Com certeza. Uma democracia boa é onde aquelas pessoas não concordam, discordam, concordam parcialmente e todos vivem em paz na sociedade. E eu acho que é isso que a gente tem que brigar e brigar sempre por isso. Tu até falava nessa questão da política também, me lembra de uma deputada, não sei se agora acho que ela é federal, a Anne Ortiz. Cara, ela conseguiu inserir a educação financeira, eu não sei se é financeira ou empreendedora. Educação financeira. Educação financeira no ensino básico. Então, cara, isso é a mudança que vai vindo. Pô, e foi duro aqui passar essa. Até, Leandro, só já que pegasse esse gancho, assim, falando em educação, que é um dos vetores de desenvolvimento que o Sebrae promove, um dos propósitos do Sebrae, a educação empreendedora. Aqui, através de um programa que rodamos em vários municípios da região, mas especialmente em Pelotas. No ano passado começamos esse programa, que é o Cidade Empreendedora, e o vetor-chave dentro da cidade é a educação empreendedora. E, felizmente, e que bom por essa construção, pelo entendimento das políticas públicas, da própria Secretaria de Desenvolvimento, da própria Prefeitura de Pelotas, e principalmente da Secretaria Municipal de Educação, a gente conseguiu implementar em Pelotas, e eu acho que é a primeira cidade da região sul, que hoje trabalham em 33 escolas com a educação empreendedora como parte integrante
não necessariamente do currículo escolar, mas parte integrante da composição do que o professor vai passar para o aluno. Tá? Ele está integrante lá dentro das aulas. Então, isso para nós é gratificante. A gente fica muito feliz de ver, junto com uma educação empreendedora e com o Sicredi, a gente constrói junto a financeira, né? Sim, sim. Tivemos até um evento no ano passado sobre isso. E estamos, cara, muito felizes mesmo de ver 33 escolas aqui na região, já com educação empreendedora nas suas atividades. Cara, isso é tão poderoso. Quando eu tinha 22, eu entrei para dar aula no IFSU. E aí, o primeiro material que me passaram, assim, de material de aula para dar aula era o quê? Material do Sebrae, do Empretec. As 10 características comportamentais e empreendedoras para trabalhar com os alunos. Cara, aquilo ali era, meu Deus do céu, era um divisor de água. E assim, todos os cursos de graduação e os cursos técnicos aqui do IFSU tinham essa disciplina de empreendedorismo e fazia parte todo esse negócio que, na verdade, muito daquela época lá, 2012, foi o início também do desenvolvimento do ambiente de inovação, porque ali começou a ser criado a incubadora do IFSU. Acho que ali foi que o secretário, o Estima, ele começou também a construção, lá, a adequação do prédio para o parque. Então, foi uma série de movimentações assim que, cara, nos possibilita hoje, né, conseguir, daqui a pouco, ter ambientes de inovação bem aproveitados. Pelotas soube criar a base para esse ambiente prosperar. A gente está falando de 10 anos aí, né, cara? 11 anos. E a gente espera, assim, com esses movimentos, o próprio Rampa é o exemplo disso. Estamos falando aqui também, estamos sensibilizando o Fred, né, para um lab vir com tudo para cá, né, Cláudio? Para que a gente possa acelerar esse processo. Né? A gente ter mais ambientes, um ecossistema mais maduro, um ecossistema que propicie não só eventos, mas propicie uma mudança na atitude do empreendedor, na atitude das empresas, na atitude da sociedade civil organizada, do poder público, enfim, todos os atores que compõem essa construção. Então, o nosso objetivo é promover essa aceleração através da inovação. Eu fico me lembrando de Porto Alegre, como é que começou, né? E vendo as coisas se repetirem, né? Quando tu falou aqui as deficiências, enfim, os problemas, e a gente também lá, Porto Alegre, né? Evasão de empresas, todo esse movimento da autoestima, né? E é legal ver que está acontecendo, né? Aqui também, né? E a gente já tem alguns aprendizados, né? Que estão sendo aqui utilizados já para que a coisa aconteça de uma forma mais rápida, né? E mais eficiente também. Né? Tem uma pretensão, né, o Fred e Cláudio, que vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. A gente está nos formar Pelotas no polo de inovação da região sul. Cara, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vamos ter pretensão. Né? É isso aí. Vamos pensar grande. Se a gente não pensar grande, não chega lá, né? Eu acho que tem tudo para acontecer. Cara, e o nome é o nome aí do... Como é que é? O Candy Valley. É o Vale Doce. Boa. É o nosso Vale do Docilício. Docilício. O pessoal vai ficar com inveja lá, né? Pô, esse nome é mais legal, esse negócio aí é mais legal. Bueno, gurizada, vamos encerrando por aqui, né? Já bateu no reloginho aqui. Agradecer a presença dos nossos poderosos aqui. O pessoal que gostou do que estão falando aqui, gostei, simpatizei com o Fred, simpatizei com o Cláudio. Como é que o pessoal acha vocês? Quer fazer um contato? Enfim, quero participar desse negócio, eu quero, sei lá, até mesmo mandar um currículo, enfim. Como é que entra em contato? Buenas. A gente tem o nosso Instagram, que é o @bairroquartier, tá? Através do Instagram, através do site www.bairroquartier.com.br, através do e-mail claudio@teitelbaum.com.br. Então, enfim, tem aí uma série de contatos que a turma pode fazer. E ficamos à disposição. O que a gente quer é fomentar a economia criativa, fomentar o mercado, aumentar o PIB de Pelotas, né? Aumentar a capacidade de investimento da economia local, porque isso vai gerar tributos, isso vai gerar emprego, renda, desenvolvimento e o ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Então, muito obrigado, parabéns pela condução. Ciro, muito obrigado pela oportunidade, pela grande parceria que o Sebrae tem nos dado, e a gente espera também retribuir com ações em conjunto.
Muito Valeu. Pessoal, bom, quem quiser me encontrar pode conectar ali pelo Instagram do Tijolo Hub, então é @tijolohub, né? A gente recebe as mensagens ali. O meu é o @Fred Mendes, com D mudo, também pode me encontrar por ali. E dizer que é um prazer imenso a gente estar conseguindo construir junto com as pessoas corajosas aí, como o Cláudio, como o Ciro, que estão doando seu tempo, né, e dedicando ao desenvolvimento de uma região que tem tudo para ser referência aí, não só do sul do estado, mas por que não do Brasil como um todo, né? E a gente poder participar desse movimento empreendedor e transformacional é fantástico. Então, podem contar comigo aí no que deve a gente está aí para ajudar e fazer isso acontecer. Maravilha. Bom, pessoal, e quem quiser conversar com o Sebrae, então, né, pode nos contatar através do nosso site, que é o sebrae-rs.com.br. Temos o nosso app do Sebrae, temos o Facebook do Sebrae, Empreendedores do Sul também, através do nosso 0800, através, né, do nosso espaço de negócios aqui na Padre Anchieta 1916. Sinal de fumaça também, a gente aceita, não tem problema. Quem quiser conversar comigo, meu Instagram ali, que é o @CiroVives, né? Me segue lá, às vezes eu dou umas diquinhas, né, de como é que a gente pode melhorar. E, Leandro, queria fazer também um agradecimento aqui, né, a ti, ao Café Empreendedor, parabenizar pelos 8 anos esse ano completados, que inclusive fizemos uma parceria lá para comemorar essa data, né? Quero agora estender aqui os meus parabéns, né, que vocês tenham uma longa vida, uma longa trajetória muito bacana, brilhante, possam ajudar as empresas, ajudar os empreendedores cada vez mais. Agradecer ao Cláudio, né, Cláudio, por estarmos juntos em tantas iniciativas, né, em tantas parcerias e outras que virão, como o Rampa e como as que a gente vem pensando junto. Fred também, por doar o teu tempo, vir aqui, né, compartilhar com a gente. E também a quem nos ajuda a construir esse grande espaço, né, os nossos parceiros. Então, aqui é o CDL Pelotas, fazer o merchandising, né? Claro. Né? Nosso famoso merchan. CDL Pelotas, a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação aqui de Pelotas, a Prefeitura de Pelotas, ao Sicredi, nosso comum parceiro, e também ao Rampa, que é nosso parceiro master aqui nessa construção. Então, que tenhamos todos um excelente segundo semestre. Maravilha, gurizada. Agradecer a presença aqui dos nossos poderosos, compartilhar o conhecimento. Né? Nós do Café, a gente fica muito feliz em saber conhecer essas iniciativas, né, mais a fundo, tanto lá de Porto Alegre como aqui a nossa de Pelotas. Então, para nós é incrível assim ver esse ambiente se transformando. Também agradecer o Ciro lá no dia... nessa comemoração dos 8 anos aí do Café. Cara, só pra vocês terem uma ideia, a gente já entrevistou mais de 302 pessoas, né? 302 empreendedores, pessoas de negócio, pessoas que, né, enfim, mudam a sua realidade, a realidade de muitas pessoas. Então, foi um dia que tinha bastante poderoso lá, só poderoso. Tinha muito poderoso. Então, cara, foi muito legal, foi uma oportunidade de networking incrível entre pessoas que muitas vezes não iam se conectar, a não ser, né, numa oportunidade dessas. Então, vou encerrando por aqui, cara, e agradecer também, é claro, aos nossos patrocinadores, né, ao Sicredi, gente que coopera, cresce, a Arcona também, a VG Associados. Agradecer o Davi, que está aqui fazendo com o estúdio, o Fábrica de Podcast, Sebrae, Fenadoce. E vamos encerrando aqui o nosso podcast, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu.